Bem-vindos ao The Nosred Channel. Hoje, vamos mergulhar em uma história controversa. Os exploradores ingleses Hugh Elliot e Robert Thorne partiram em uma viagem corajosa ao Novo Mundo, em busca de novas rotas e oportunidades. Pouco se sabe sobre a origem de Hugh Elliot, mas ele se destacou ao lado de Thorne, desbravando as inexploradas costas da América do Norte em 1502. Embora os registros históricos sobre Elliot sejam escassos, sua contribuição à era das grandes navegações é indiscutível, abrindo caminho para futuras expedições inglesas. Fique com a história. A origem do lobisomem na América. No ano de 1483, em uma pequena vila na região montanhosa da Baviera, vivia um humilde lenhador chamado Andrew Elliot. A vila de Oberammergau, cercada por densas florestas e montanhas cobertas de neblina, era conhecida por suas lendas sombrias e segredos antigos. Entre essas lendas, a mais temida era a do lobisomem. A família Elliot tinha raízes profundas na Europa Central, remontando ao século IX. Diziam que os ancestrais de Andrew eram nobres guerreiros que lutaram contra invasores e protegiam suas terras com uma ferocidade quase sobrenatural. No entanto, havia um segredo obscuro enterrado no passado da família. Conta-se que um dos ancestrais de Andrew, Vladislav Elliot, fez um pacto sombrio com um demônio lupino para garantir a vitória em uma batalha crucial. O preço desse pacto era uma maldição que se perpetuaria por gerações. Tudo começou numa noite de lua cheia, quando Andrew, após um longo dia de trabalho na floresta, retornava para casa. Enquanto caminhava pelo caminho tortuoso e mal iluminado, ele ouviu um uivo sinistro ecoando ao longe. O som arrepiante parecia se aproximar a cada passo que ele dava. Ao olhar ao redor, ele percebeu olhos brilhantes espreitando entre as árvores. De repente, um vulto enorme saltou na sua frente. A criatura era um híbrido grotesco de homem e lobo, com garras afiadas e dentes que reluziam à luz da lua. Antes que Andrew pudesse reagir, o monstro atacou, cravando suas garras no peito do lenhador. Com uma força sobre-humana, Andrew conseguiu repelir a criatura, que fugiu na escuridão da floresta, deixando-o gravemente ferido. Arrastando-se para casa, Andrew foi encontrado por sua esposa, Eliza, e rapidamente tratou seus ferimentos. Apesar dos cuidados, ele começou a sentir mudanças estranhas em seu corpo. As noites seguintes foram cheias de pesadelos, onde ele corria nas florestas como um lobo, assando presas inocentes. Aos poucos, Andrew percebeu que esses sonhos eram mais do que meras ilusões. No contexto histórico, a Europa estava passando por um período de grandes transformações. A Renascença estava em seu auge, trazendo avanços na ciência, arte e filosofia. Ao mesmo tempo, a caça às bruxas estava começando a ganhar força, alimentada pelo medo do desconhecido e pelas superstições. A Baviera, com suas lendas de criaturas sombrias, era um epicentro de tais medos. Na noite de lua cheia seguinte, a transformação começou. Teus ossos se contorceram e estalaram, pele se esticou e uma dor excruciante tomou conta de seu corpo. Andrew se transformou na mesma criatura que o havia atacado. Agora, ele era um lobisomem, amaldiçoado a vagar pelas florestas e atacar qualquer um que cruzasse seu caminho. Desesperado, Andrew procurou a ajuda de um velho sábio que vivia nas montanhas. O sábio era conhecido por seu conhecimento sobre o oculto, por suas habilidades de cura. Após uma longa jornada, Andrew finalmente encontrou a cabana do sábio, escondida entre as árvores e envolta em uma aura de mistério. O sábio, um homem de idade avançada com olhos que pareciam ver através da alma, ouviu a história de Andrew com atenção. Ele revelou que a maldição do lobisomem era antiga e poderosa, originária de um pacto sombrio entre seu ancestral Vladislav Elliot e um demônio lupino. A única maneira de quebrar a maldição era encontrar e destruir o coração do demônio, escondido nas profundezas da floresta sombria. Determinado a se libertar, Andrew partiu em uma jornada perigosa. As florestas escuras eram cheias de armadilhas e criaturas malignas. Cada passo era acompanhado por uivos distantes e sombras que pareciam se mover por vontade própria. O ar estava impregnado de uma sensação de perigo iminente, e Andrew não podia se dar ao luxo de baixar a guarda. Uma noite, enquanto descansava ao lado de uma fogueira, Andrew foi atacado por uma matilha de lobos. Usando sua força recém-descoberta, ele lutou contra as feras, mas percebeu que seus instintos de lobisomem estavam se tornando mais fortes. Cada batalha era uma luta não apenas pela sobrevivência, mas também contra a natureza selvagem dentro dele.
Finalmente, após semanas de busca, Andrew encontrou a caverna onde o coração do demônio estava escondido. A entrada era guardada por estátuas grotescas de criaturas meio humanas, meio animais, e o ar estava impregnado de um cheiro fétido de morte e decomposição. A coragem de Andrew foi testada ao máximo quando ele entrou na escuridão. No interior da caverna, ele encontrou o coração do demônio, pulsando com uma luz maléfica. Guardado por sombras vivas e espíritos malignos, Andrew enfrentou seus piores medos. Cada passo em direção ao coração era uma batalha contra os horrores que habitavam a caverna. Um último ato de coragem, ele cravou uma adaga encantada no coração do demônio, destruindo-o. Com o demônio derrotado, a maldição aparentemente foi quebrada, mas Andrew não sobreviveu à batalha final. Seu sacrifício libertou não apenas a si mesmo, mas também sua vila da ameaça do lobisomem. No entanto, o verdadeiro horror revelou-se após sua morte. Nos meses que se seguiram, novos relatos de ataques de lobisomens começaram a surgir em vilas próximas. Parecia que, na verdade, a maldição não havia sido completamente erradicada, mas transferida para outros. Na virada do século XVI, Hugh Elliot, filho de Andrew Elliot, embarcou com Robert Thorne para as Américas em 1502. O jovem Hugh Elliot carregava consigo a maldição que seu pai acreditava ter quebrado. Ao desembarcar no Novo Mundo, a maldição do lobisomem começou a se espalhar pelas novas terras, trazendo terror e morte às novas colônias. Hugh tentou fugir de seu destino, mas a maldição seguiu. No Novo Mundo, ele começou a perceber sinais da transformação. Cada lua cheia, os horrores do passado se repetiam. As colônias, já assombradas pelo medo do desconhecido, foram tomadas por uma nova ameaça. Na América, a maldição do lobisomem encontrou novas presas. As florestas densas e inexploradas eram o cenário perfeito para os ataques noturnos. Os colonos começaram a relatar avistamentos de uma criatura monstruosa que rondava suas aldeias. Os ataques eram brutais e deixavam poucas pistas além de pegadas enormes e rastros de sangue. Hugh, desesperado para encontrar uma solução, procurou a ajuda de xamãs nativos. Eles contaram histórias de antigos espíritos da floresta e de maldições que poderiam ser quebradas através de rituais secretos. Contudo, cada tentativa de livrar-se da maldição falhava, e Hugh começou a perder a esperança. Com o passar dos anos, Hugh percebeu que a maldição estava enraizada em seu sangue e que não havia como escapar dela. Ele decidiu registrar sua história e as origens da maldição para que futuras gerações estivessem cientes do perigo. Em um diário, ele escreveu sobre seu pai, Andrew Elliot, e a jornada que levou à aparente destruição do demônio. Hugh finalmente aceitou seu destino e decidiu isolar-se nas profundezas da floresta, longe das colônias, na esperança de minimizar o sofrimento que ele causava. Ele construiu uma cabana rústica, onde passou o resto de seus dias lutando contra a maldição que carregava. Assim, a lenda do lobisomem continuou, não apenas na Europa, mas agora também nas Américas, se espalhando também na América do Sul. Andrew Elliot pensou que havia se libertado da maldição, mas seu sangue amaldiçoado continua a correr nas veias de seus descendentes e nos habitantes das novas terras. A história de Hugh Elliot e a maldição do lobisomem se tornaram uma nova lenda, aterrorizando gerações por séculos. Hoje, o lobisomem é conhecido não só no Velho Mundo, mas no Novo Mundo, incluindo o Brasil. Assim como os ratos, essa maldição do lobisomem se espalhou para cá. Se inscreva no canal para novas histórias e até breve.